Hoje vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que é lapiano. Você já ouviu a história do Cerco da Lapa? Pois se você não conhece, pausa esse vídeo, vai lá no canal no YouTube Perambulando na História e assiste meus vídeos anteriores. Se você não entendeu até agora, agora você vai entender. Será que ficou bom essa entrada? Acho que deu boa, né? Tá bom. E aí, gente, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Panteão dos Heróis, que é um dos grandes representantes da memória do Cerco da Lapa. No último vídeo, eu havia falado da importância da inauguração da estátua de Gomes Carneiro, pois logo depois disso, alguns anos depois da inauguração, começaram a surgir alguns historiadores que começaram a resgatar a história do cerco. E entre esses historiadores, se destaca Davi Carneiro. Davi Carneiro era um grande apaixonado pela história do Cerco da Lapa, e escreveu vários livros sobre o assunto. E partiu dele a ideia de construir o Panteão dos Heróis. Toda a história do Panteão gira em torno das festividades em comemoração aos 50 anos do Cerco da Lapa, que aconteceram em 1944. Em uma de suas viagens para o exterior, Davi Carneiro havia ficado muito impressionado com a maneira como outros países tratam a sua história. E quando voltou para o Brasil, ele voltou completamente decidido a fazer alguma coisa pelo menos parecida com relação ao cerco. Foi aí então que ele entrou em contato com Mário Carneiro, o filho de Gomes Carneiro, e os dois foram até o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, e falaram sobre a ideia das festividades do cinquentenário do Cerco da Lapa, que aconteceriam dali 2 anos, em 1944, e também sobre a construção do Panteão dos Heróis. É lógico que os dois foram atrás de recursos federais, pois fazer o que Davi Carneiro estava planejando não ia sair nada barato. Então, Eurico Gaspar Dutra ouviu a ideia, demonstrou interesse e ligou ali mesmo diretamente para o presidente da época, Getúlio Vargas. Falou com o presidente do que se tratava e então Getúlio autorizou a liberação da verba para a construção do Panteão e para as festividades do cinquentenário do cerco. E você, sabia disso? Que o Panteão dos Heróis passou pela aprovação de Getúlio Vargas? Sabia não? Já com a verba em mãos, começou então a correria para organizar as festividades, para construir o Panteão dos Heróis. Também foi encomendado ao artista João Turim, o mesmo que esculpiu a estátua de Gomes Carneiro, alguns bustos de bronze que ficariam dentro do panteão de alguns líderes do cerco, como a do próprio General Carneiro e de Joaquim Lacerda. Também foi necessário encontrar e desenterrar os restos mortais de alguns combatentes que lutaram no cerco, como de Líbero Guimarães e de Joaquim Lacerda, já que no dia da inauguração do panteão, seus corpos deveriam ser levados e depositados em urnas dentro do panteão. Então, em 1944, nos dias 7, 8, 9 e 10 de fevereiro, aconteceram as festividades em homenagem aos 50 anos do Cerco da Lapa. Aconteceram aqui as missas, o translado dos corpos, que estavam aguardando na Igreja Matriz, foram transferidos para o Panteão, e também foi inaugurado aqui na Lapa o Museu da Revolução Federalista, com um acervo que pertencia a Davi Carneiro, que ficava ali onde hoje é o Museu de Armas, que é a nossa casa de câmara e cadeia, Esse museu hoje ele não existe mais. Ali é só o Museu de Armas, Não tem nada a ver com o acervo do Davi Carneiro. O que pertencia a Davi Carneiro, hoje, grande parte, tá em mãos do Museu Paranaense em Curitiba. Ah, e só mais um detalhe. Aquelas plaquinhas de bronze com os nomes dos combatentes que tem lá na parede no fundo do Panteão foram colocadas lá apenas em 1994, nas festividades dos 100 anos do Cerco da Lapa, ou seja, apenas 50 anos depois da inauguração do Panteão. E olha que para encontrar aqueles nomes não foi muito fácil, e para isso foi usado como base um relatório de guerra escrito por Felipe Schmidt, um sobrevivente do Cerco da Lapa. E ele conta que são os nomes que ele lembra de cabeça. É uma lista enorme, mas eram mais de 1.200 soldados que atuaram no cerco, então ele não lembrou de todos. E para compensar esses nomes que estavam faltando, foi colocado até um anúncio nos jornais da época falando que alguma pessoa que tivesse algum parente que tivesse lutado no Cerco da Lapa era para levar esse nome até a prefeitura, que a prefeitura iria providenciar a plaquinha de bronze e iria colocar lá no Panteão. E essa é a história desse grande símbolo da memória do Cerco da Lapa que nós temos aqui na nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até!